Deus de amor, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia na Tua casa. Obrigado por este culto que prestamos ao Senhor. Obrigado pelos louvores, pelas orações que foram feitas até então. Nós oramos a Ti porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Sabemos que Tu és um Deus vivo e Tu estás inclinado, Senhor, a todas as nossas petições, ó Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor nesse momento que nos ajude na compreensão da Tua palavra, que Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas e que nós, ó Pai, possamos tirar lições daquilo que vamos estudar hoje para as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos nas suas casas, nos acompanhando, ó Pai, nessa hora, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los, restaurando a saúde, dando forças, derramando a cura, ó Deus, sobre eles, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por todas as coisas e nós Te adoramos. Amém. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Amém. Nós vimos na quarta-feira passada, José sendo preso, estando preso na casa do chefe da guarda. E lá ele preso, sendo um grande referencial de homem de Deus, o chefe da guarda põe todos os prisioneiros sob a responsabilidade de José, mesmo estando preso, um preso cuidando de outros presos, mas nós frisamos bem que ele não era qualquer preso, ele levava consigo o nome do Deus verdadeiro, ele era um jovem, mas um grande servo de Deus, e Deus estava honrando ele ali mesmo preso, E aí, nós vimos sobre os dois sonhos que o padeiro e o copeiro, chefe do faraó, que estavam presos também, tiveram, e Deus dá a interpretação dos sonhos daqueles dois homens a José. E José se aproveita disso, sabendo que o copeiro-chefe será solto depois de alguns dias, e pede para que o copeiro-chefe se lembre de José quando estivesse de novo na presença do faraó. Mas o que é que acontece? O copeiro-chefe, diz o versículo 23 do capítulo 40, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E nós falamos que Deus estava ali trabalhando com José a questão de confiar e esperar em Deus. Então José continuou preso porque o copeiro-chefe simplesmente não se lembrou de José e não falou nada sobre ele. Então nós vamos ver hoje o capítulo 41 até o versículo 36 e vamos ver um pouquinho da continuação dos acontecimentos dessa história. Versículo 1 do capítulo 41 diz: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito
e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então a gente viu até aqui, o copeiro-chefe volta à presença do faraó, se esquece de José, José continua preso, né? Se passam 2 anos e José continua preso, e o copeiro-chefe sem se lembrar de José. Só que agora, né, a gente vê que José tentou apressar os passos, fazendo com que ele fosse solto, né, aproveitando ali que o copeiro-chefe voltaria para a presença do faraó para pedir a soltura de José. Mas o que a gente falou muito na semana passada é que Deus que estava trabalhando na vida de José. Então as coisas só aconteceriam no tempo de Deus. E para a glória de Deus, né, depois de 2 anos ali José preso e aguardando e continuando firme, para a glória de Deus, o tempo de Deus na vida de José chegou, né? Então chegou a hora de Deus colocar em ação os seus planos para José. Mas a gente vê que não foi fácil, né? Até chegar a hora de Deus começar a agir e colocar em ação os seus planos para a vida de José. O que nos ensina verdadeiramente a termos paciência. O que nos ensina verdadeiramente a aguardarmos o tempo de Deus na nossa vida. O tempo de Deus é sempre o melhor. Quando a gente tenta, né, passar à frente de Deus, quando a gente acha que Deus está demorando demais, que a gente pode dar uma forcinha a Deus, tenha certeza que as coisas vão desandar na nossa vida. Quando Deus está trabalhando, o nosso posicionamento deve ser apenas confiar e descansar, que Deus está trabalhando. E José, pelo bem ou pelo mal, ele soube, né, ou aprendeu a esperar o tempo de Deus, porque quando ele depositou a confiança num homem que poderia ajudá-lo a sair da prisão, aquela esperança dele no homem, ele viu que só falhou, né? Porque o homem nem se lembrou de José. Então chegou a hora de Deus começar a colocar em ação os seus planos para José. Então a gente vê que o faraó ele teve 2 sonhos numa mesma noite, e o faraó simplesmente acorda dos seus sonhos e ele não tem interpretação do sonho, não sabe o que o sonho significa, e a gente já vê aí Deus começando a trabalhar. Porque o sonho que o faraó teve, a gente vai ver que foi um sonho de algo que iria acontecer futuramente no Egito. Então o faraó não teve qualquer sonho. O sonho que o faraó teve foi um sonho que o próprio Deus deu ao faraó, né, para que o faraó ficasse sabendo aquilo que Deus faria na terra do Egito futuramente. A gente vê na palavra de Deus que depois de muito tempo isso aconteceu novamente com Nabucodonosor, né? E Daniel ele foi usado para trazer aquela interpretação. Na verdade, com Nabucodonosor foi até o contrário. Nabucodonosor sonha, ele não se lembra do sonho que ele teve e ele quer saber o que foi que ele sonhou. E aí Deus diz a Daniel, revela a Daniel o sonho que Nabucodonosor teve, e Daniel, além de dizer o sonho que Nabucodonosor teve, porque Deus revela a Daniel, ele ainda dá a interpretação do sonho, e Nabucodonosor fica maravilhado com o poder de Deus, né, através da vida do seu servo. E aí, continuando a história, né, a gente vê no versículo 9, então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. O copeiro-chefe foi preso há 2 anos atrás por causa de umas ofensas que ele tinha cometido contra o faraó. Tanto o copeiro-chefe como o padeiro, e por isso eles foram presos. Aí a gente vê que até as ofensas que eles cometeram contra o faraó não foram em vão. Deus estava no controle, eles tinham que estar no mesmo lugar que José estava, que era na prisão, né, para que eles pudessem conhecer a José.
E aí no versículo 10 continua: estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Deus fez o copeiro-chefe se lembrar de José, que estava na prisão. E aí a gente vê Deus continua trabalhando, né? E José está lá, coitado, há 2 anos esperando em Deus o dia dele sair daquela prisão, provavelmente aflito já, né? Mas ele continua firme. O importante de nós vermos aqui nessa passagem é que o copeiro-chefe se lembra de Daniel. Se lembrem que de José, perdão. José está na terra do Egito já há muito tempo. E José, ele não muda as suas características. Ele não se corrompe com o estilo de vida egípcio, não é? Que eu falei quando nós começamos a história de José, que o povo egípcio era um povo idólatra, era um povo que fazia muitas coisas erradas aos olhos de Deus. E José, sendo vendido como escravo, mesmo estando em uma terra distante, ele não se contamina com a terra do Egito, nem com os deuses daquela terra, nem com a idolatria daquele povo, nem com os costumes daquele povo. Ele mantém a sua identidade de hebreu estando ali. E quando o copeiro-chefe lembra a Faraó de José que estava na prisão, ele fala: na prisão conhecemos um hebreu, né? Sinal de que José continuava sendo diferente ali no meio do povo do Egito, e não tinha problema nenhum, não é? José ser um hebreu está ali, até porque muitos hebreus estavam na terra do Egito como escravos, alguns tinham cargos de importância ali naquela terra, eles viviam relativamente bem, né? Mas muitos hebreus, quando iam para o Egito, eles simplesmente abriam mão da sua identidade, esqueciam do Deus verdadeiro que eles serviam, e se jogavam à idolatria, à adoração dos outros deuses e aos costumes do povo egípcio. Mas José não. Ele não abriu mão do Deus que ele serve e ele não abriu mão da sua identidade, né, como hebreu. E aí, quando o copeiro-chefe se lembra de José como um hebreu, né, era alguém diferente. E aí, depois do copeiro-chefe contar ao faraó sobre o que aconteceu com José, né, que José interpretou os 2 sonhos, e os 2 sonhos aconteceram da forma que José interpretou, o verso 14 nos diz: então faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. José ali mantinha a sua roupa, né, como um povo hebreu. Ele deixava a sua barba crescer. Os egípcios não tinham esse costume de deixar barba grande, mas José, como hebreu, deixava a sua barba crescer, né, era uma característica dos hebreus. Então, por isso, quando ele vai se apresentar ao faraó, ele se barbeia, muda de roupa e ele vai se apresentar ao faraó. E aí o verso 15, José está diante do faraó e o faraó diz a José: tive um sonho e não há quem o interprete. Lembre do versículo 8 do capítulo 41, que diz que de manhã o faraó acordou com o espírito perturbado e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então Faraó chama todos os empregados que estavam à disposição dele, os magos, os sábios, conta o sonho e ninguém pôde interpretar.
né? Faraó deve ter ficado irado com aquilo, né? Vocês que têm seus deuses aí, que descobrem as coisas, não conseguem desvendar um sonho desse? E aí Faraó continua irado. Mas agora, né, se lembrem de como José falava com o padeiro e com o copeiro-chefe, né? Os sonhos pertencem a Deus e a ele também pertence a interpretação. Então, me contem o sonho que Deus dará a interpretação desses sonhos. E José vai fazer da mesma forma também com o faraó. Então, tive um sonho, não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Imagine José na frente do faraó ouvindo isso, né? Você é o cara. Rapaz, estou sabendo de você. Você é a pessoa que eu estava esperando aqui. Ninguém conseguiu. Nem os magos, nem os sábios, mas eu ouvi falar muito bem de você, eu tenho certeza que você vai conseguir. Uma pessoa normal, numa situação dessa, ficaria com o ego todo inflado, né? Imagine você na sala do presidente, só você, ele e as pessoas mais importantes, e o presidente enchendo sua moral, né? Você é o cara. Falaram muito bem de você e tal. Mas a gente vê o comportamento de José que era totalmente diferente. Ele verdadeiramente era servo de Deus e ele não deixa, né, o ego dele se inflar com relação a essas coisas. E no verso 16, José responde ao faraó: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. José sabia que a interpretação dos sonhos que ele tinha dado aos outros homens, lembre dos sonhos que José teve, né, quando estava ainda com a sua família na sua terra, que foram os sonhos que fizeram José ser vendido como escravo para o Egito. E você vai vendo a história passada, tudo que José passou, e você vai vendo Deus no controle da história, para que chegasse até essa situação aqui. E até aqui, José não se esqueceu de Deus. E ele dá a glória que é devida somente a Deus, né? Mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Talvez qualquer outra pessoa ficasse com medo de dizer isso a Faraó. O Faraó, ele adorava diversos deuses. Para Faraó não existia um Deus verdadeiro. E José, como servo de Deus, ele diz: o Deus verdadeiro, o meu Deus, lhe dará a resposta favorável. Isso não vem de mim, isso vem do Deus que eu sirvo. Verso 17. Então contou o faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista, e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio, então acordei. Vocês estão entendendo aí o que está acontecendo, né? O que o faraó sonha. As vacas gordas sobem, começam a pastar, depois aparecem 7 vacas magras, feias. As vacas magras comem as gordas e elas não engordam. Elas continuam magras. E aí, quando o faraó sonha isso, ele desperta do seu sonho. E aí, ele continua contando outro sonho. Depois vinha em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Mais uma vez, José fala a Faraó o nome de Deus. José não tem vergonha de testemunhar sobre o seu Deus na frente de um descrente. E muitas vezes nós cristãos temos vergonha de nos apresentar como cristãos, de falar a palavra de Deus, de dizer que somos crentes.
De quando ouvimos alguém falando algo errado, nós corrigirmos e nos apresentarmos como cristãos. Às vezes temos vergonha e muitas vezes nós nem conhecemos a pessoa com que a gente está conversando e a gente tem vergonha de dizer que é cristão. José está aqui diante do faraó, uma autoridade, um descrente, alguém que adorava diversos deuses, e José não tem vergonha de testemunhar sobre o Deus verdadeiro. Veja que parece que isso é algo que o inimigo tem usado nos nossos dias. Nós conhecemos a verdade que é a palavra de Deus e é a verdade que liberta o mundo. A única verdade que pode libertar o mundo é o Evangelho, é a palavra de Deus. E a igreja tem se calado. A igreja, ultimamente, tem tido vergonha de testemunhar da palavra de Deus. Nós conhecemos o Deus verdadeiro que pode transformar vidas, que podem salvar as pessoas, mas a igreja tem se calado sobre esse Deus também. Não temos falado de Deus para os descrentes, não temos pregado o Evangelho. Temos tido vergonha, e com a vergonha nós nos calamos. E muitas pessoas seguem indo para o inferno, porque a igreja tem se calado. Não podemos ter vergonha de testemunhar, nem sobre o nosso Deus, nem sobre o Evangelho, porque o mundo precisa de Deus e da sua palavra para ser liberto. É isso que o mundo precisa. As pessoas têm corrido atrás de fama, de sucesso profissional, de sucesso acadêmico, de um bom emprego, de dinheiro, e as coisas não mudam. A vida das pessoas continua indo de mal a pior. O mundo, a cada ano que passa, está mais pecaminoso. Por quê? Porque está atrás de coisas materiais e se afastam cada vez mais de Deus. O que o mundo precisa é do Senhor. E nós, como igreja que conhecemos a Deus e que conhecemos a palavra, a nós foi dado essa função de pregar a palavra, de testemunhar sobre o Deus verdadeiro e sobre a verdade de Deus, que é a sua palavra. Mas a igreja tem se calado. José não se calou. E somente aqui, na fala dele com Faraó, pela segunda vez, José fala o nome do Deus verdadeiro na frente do Faraó, testemunhando que era Deus que estava manifestando a Faraó o que ele havia de fazer futuramente no Egito. Verso 26 continua. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, mais uma vez, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem a revelação do sonho, né? A interpretação. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Olha, Faraó, tudo o que vai acontecer e tudo o que Deus está manifestando ao Senhor em sonho que vai acontecer no futuro, é para o Senhor saber que não é o Senhor que está no controle das coisas. O Senhor é poderoso, o Senhor tem poder nesta terra, mas há alguém que é superior a você. E esse Deus verdadeiro, todo-poderoso, fará coisas que você não tem como impedir. Mas Ele te revelou para que nós possamos nos preparar para os momentos difíceis que virão. Então é o que Ele fala, a coisa é estabelecida por Deus, o controle não está nas suas mãos. Não é o Senhor que tem a palavra final, não é o Senhor que estabelece as coisas, mas tudo é estabelecido por Deus. E Deus se apressa a fazê-la. E se Deus vai fazer, ninguém pode impedir aquilo que Deus vai fazer. Veja que ousadia de José na frente do faraó.
Ao mesmo tempo que ele é ousado, ele demonstra também humildade. E a gente vê que é elogiável a atitude de José, porque diante do faraó, ele está honrando o Deus verdadeiro. E é isso que nós precisamos fazer também. Ao invés de nos acovardarmos, de falar sobre o nosso Deus verdadeiro, de testemunhar sobre Ele, nós devemos nos sentir honrados em poder estar honrando Deus aonde quer que nós estejamos, com quem quer que seja que a gente esteja, né, em qualquer situação da nossa vida, nós devemos nos sentir honrados de estar representando o nosso Senhor aonde quer que nós estejamos, e é isso que José fez. O desejo dele é honrar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e ele diz isso ao faraó, né? A coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Verso 33 ele continua: agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Eu acho que é aquilo que aconteceu com José na prisão, né, dele ter pedido ao copeiro-chefe para falar com o faraó, para tentar tirar ele da prisão, e o copeiro se esqueceu de José, fez José aprender a ele não colocar os pés pelas mãos, né? Talvez aqui, se fosse há um tempo atrás, José ia dizer: olha, faraó, me coloca aí à frente, né? Já que Deus me revelou, eu sei o que vai acontecer, me bote aí à frente das coisas que eu vou lhe ajudar a resolver as questões, né? Mas José não tem essa atitude, ele tem uma atitude humilde. Ele diz ao faraó, né? Escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Vamos ver até aqui hoje. A gente já vê que a atitude de José já é diferente. José está mais maduro. José tem um outro comportamento que talvez se fosse há 2 anos atrás, ele não teria um comportamento como esse. Mas a gente vê que tudo que Deus permitiu acontecer na vida de José, né, Deus estava no controle. E a gente vê também que José ele foi além da interpretação. José não apenas deu interpretação dos sonhos, né? Deus não deu apenas interpretação do sonho a José, mas Deus fez com que José também pudesse dar sugestões, né, ao faraó, que também requereu de José muita coragem e muita fé em Deus. Imagine se o faraó se levanta naquele momento e diz a José: quem é você para me dar conselho? Eu sei muito bem o que é que eu vou fazer, não se meta. Só lhe chamei para interpretar os sonhos. Mas José, com fé, com muita coragem dada por Deus, além da interpretação dos sonhos, José também, ele dá sugestões ao faraó. E a gente vê que em todas essas coisas, quem era que estava usando José? Deus estava usando José. E é isso que acontece nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós suportamos as aflições com perseverança, com oração, com leitura da palavra, quando nós esperamos a situação da nossa vida, a situação difícil da nossa vida passar, e nós conseguimos nos manter firmados em Deus, com paciência, com fé, esperando em Deus o momento certo, é isso que acontece. Deus nos usa. No momento de Deus, Deus começa a agir em nosso favor. E a gente vai ver que no momento que Deus começa a agir, não tem quem impeça. A gente vai ver que daqui para frente as coisas na vida de José vão começar a andar aos olhos humanos, porque já estava andando há muito tempo, Deus já estava trabalhando. Mas no momento difícil, nós muitas vezes não conseguimos enxergar Deus agindo, mas Deus está trabalhando.
Na vida do crente, tudo coopera para o nosso bem. Sejam as coisas boas e as coisas ruins. Deus está trabalhando. Deus está formando o caráter de Cristo nas nossas vidas. E Deus forma o caráter de Cristo nas nossas vidas, não só nas boas situações, mas nas situações ruins também. Na provação, no deserto. Não é só na vitória, não é só em momentos de alegria. E a gente vê aqui na história de José que é possível sim a gente passar por momentos difíceis na nossa vida e manter a nossa fé em Deus. Não abrir mão, não desistir, não voltar para trás. Porque as coisas só vão piorar na nossa vida. Se mantenha firme, ouse ter um posicionamento diferente. Ouse olhar para os céus e dizer: Senhor, está difícil, mas eu sei que eu estou em tuas mãos e tu estás no controle, Senhor. Me fortaleça para eu continuar firme, mas eu vou continuar até o final. Me ajude a perseverar, Senhor. E no tempo certo de Deus, você vai ver as coisas, a mão de Deus agindo na tua vida, e você vai ver os planos de Deus começando a se concretizar na sua vida. E você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Louvamos, ó Pai, por este rico aprendizado na vida deste jovem homem que o Senhor levantou e fortaleceu, ó Pai, numa terra de homens poderosos, de homens que se achavam os donos do mundo. E um simples hebreu, ó Deus, que estava preso, que era escravo naquela terra, o Senhor exaltou ali naquele meio. Isso nos mostra o teu grande poder, ó Deus, que o Senhor exalta até o mais simples servo teu. Muitas vezes o mundo pode olhar para nós e não ver em nós nenhum valor. Muitas vezes as pessoas podem olhar para a gente e nos achar um nada, Senhor. Nos achar pessoas incultas, pessoas pobres, mas nós temos aquilo que é mais precioso neste mundo, que é a nossa salvação e o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. E que nós possamos aprender, assim como José, ó Pai, a guardar esse bom tesouro que temos dentro de nós, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser e com toda a alegria no nosso coração, ó Deus. Mesmo sendo rejeitado muitas vezes pelos nossos familiares, mesmo sendo desprezados por aqueles que estão ao nosso lado, nos ajude a manter os nossos olhos firmados em Ti, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a testemunhar do Senhor e da Tua palavra, independente de quem esteja conosco, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a sermos testemunhas de Cristo Jesus em qualquer lugar que o Senhor nos coloque, ó Pai. Que não tenhamos vergonha de falar da Tua palavra, que não tenhamos vergonha de falar sobre o Senhor, que não tenhamos vergonha de orar em público, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a mudar de atitudes, a mudar o nosso pensamento. Nos ajude a sermos verdadeiros cristãos no mundo perdido, como o mundo que nós vivemos. Nos ajude a sermos diferentes, ó Pai, no meio de uma sociedade corrupta e pecadora como a que nós vivemos, Senhor. Que nós verdadeiramente sejamos levantados por Ti, para sermos sal da terra e luz deste mundo, ó Pai. E que o Senhor opere o Teu poder através das nossas vidas e que as pessoas vejam o Senhor através de nós e desejem o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que sejamos instrumentos, ó Pai, para converter vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos use de maneira poderosa. Que o Senhor nos fortaleça como igreja, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude como verdadeiros cristãos na nossa caminhada diária, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor possa honrar-nos, ó Deus, à medida em que nós honramos ao Senhor com as nossas vidas. À medida que nós vamos Te honrando com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso posicionamento, que o Senhor também, Senhor,
possa nos honrar, ó Deus, assim como o Senhor está começando a fazer com José nessa leitura, ó Pai, que estamos fazendo. Que o Senhor nos honre também, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, não para que nós sejamos reconhecidos, não para inflar o nosso ego, mas que a gente reverta toda a glória ao Senhor, ó Deus, porque só Tu és merecedor de toda a honra e glória. Nos ajude, ó Pai, nessa área, que muitas vezes é difícil para a gente, de nos manter humildes, um coração piedoso e entregarmos sempre toda a glória ao Senhor. Nós não queremos reconhecimento, ó Pai. Nós não queremos aplausos, nós não queremos o amor das pessoas do mundo sobre nós, mas nós queremos que o mundo Te conheça, Senhor. Nós queremos que o Teu nome seja exaltado, nós queremos que o Senhor receba toda a adoração, ó Pai, em nome de Jesus. E que nós sejamos apenas instrumentos verdadeiramente nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo que nós fizemos aqui nessa noite. Obrigado principalmente pela Tua presença no nosso meio. Continua nos ajudando, ó Deus, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé. Aumenta o nosso conhecimento sobre o Senhor, ó Pai. Que nós a cada dia possamos conhecer, Pai, o verdadeiro tamanho do Seu amor, a grandeza, a profundidade, a largura, a extensão da Sua graça e do Seu amor que é derramado sobre nós a cada dia, Senhor. Nos ajude e nos ensine a ter um coração gratos a Ti, Senhor. Quantas vezes temos sido ingratos ao Senhor? Quantas vezes na situação difícil nós temos aberto a nossa boca para blasfemar contra Ti, para proferir palavras de ofensas contra o Senhor, ó Pai, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Nos dá um coração grato, ó Pai, porque nós não merecíamos nada, Senhor. Nós estávamos todos condenados a uma condenação eterna, Senhor, de arder nas chamas do inferno eternamente. Mas o Senhor demonstrou a Sua misericórdia por nós e nos salvou, ó Deus. Isso já é motivo de grande alegria e motivo de Te louvar, Senhor, eternamente, ó Pai. E quantas vezes temos sido ingratos com o Senhor? Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude nessa caminhada, em nome de Jesus. Despede-nos debaixo da Tua graça nessa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares e nos protege, nos livra e nos guarda de todo mal em nome de Jesus. Dai-nos uma boa noite de sono, ó Pai, reparadora. Nos ajuda, Senhor, no dia de amanhã e em todo o restante dessa semana, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.